No folclore brasileiro, o Curupira é um personagem descrito como um anão forte e ágil de cabelos ruivos que possui os pés virados para trás. Assim, ao caminhar, o Curupira consegue enganar alguém que pretende segui-lo olhando para suas pegadas. O perseguidor pensará sempre que ele foi na direção contrária. A lenda afirma que o Curupira vive na mata fazendo travessuras, sendo considerado o protetor da floresta. A história do Curupira no folclore brasileiro. O Curupira, conhecido como demônio da floresta, assobia e utiliza falsos sinais. Ele reúne muitas histórias que envolvem mistérios inexplicáveis, por exemplo, o desaparecimento de caçadores, bem como o esquecimento dos caminhos. Dizem que com os pés virados para trás, o Curupira engana e confunde as pessoas que danificam seu habitat, por exemplo, os caçadores, madeireiros, lenhadores e etc. Esse personagem folclórico que adora fumar e beber pinga não gosta de locais muito habitados e, por esse motivo, prefere viver nas florestas. Uma outra característica, e talvez o ponto fraco do Curupira, é a sua curiosidade. Assim, a lenda adverte que para escapar de suas armadilhas, a pessoa deve fazer um novelo com cipó e esconder bem a ponta. Muito curioso, ele fica entretido com o novelo e a pessoa consegue fugir. Até os dias atuais, para que não sejam incomodados pelo Curupira, muitos caçadores e lenhadores costumam oferecer-lhe pinga e fumo quando chegam à floresta. Qual é a origem da lenda do Curupira? Há controvérsias sobre a data de criação da lenda. Contudo, o padre espanhol jesuíta José de Anchieta escreveu sobre o personagem no século XVI, denominando-o como demônio que acomete os índios. Para os índios e os bandeirantes, o Curupira era considerado uma criatura perigosa, demoníaca, maliciosa, muito temida. Isso porque esse personagem esteve associado a muitos casos de violência, abusos sexuais, raptos de crianças e horror psicológico. Capaz de enfeitiçar as crianças, o Curupira as raptava e somente depois de 7 anos elas eram devolvidas aos pais. Por isso, ele ficou conhecido como mau espírito disposto a assombrar as noites dos índios e dos bandeirantes. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça é um personagem do folclore brasileiro. É um dos mais conhecidos mitos do Brasil. A lenda da mula sem cabeça conta a história de uma burrinha da cor preta ou marrom, que em lugar da cabeça tinha uma tocha de fogo. A burrinha possuía ferraduras de aço ou prata e relinchava tão alto que se ouvia a muitos metros de distância. Também é comum ouvir o animal soluçando como um ser humano. Existem diferentes versões para a origem da mula sem cabeça. Em uma delas, conta que se uma mulher dormisse com o namorado antes do casamento, ela poderia ser enfeitiçada e virar uma mula sem cabeça. Essa versão estava ligada às tradições das famílias, que buscavam o controle dos relacionamentos amorosos de suas filhas. Era uma forma de mantê-las dentro dos padrões morais da época. Uma outra versão da lenda afirma que toda mulher que mantivesse ligações amorosas com o padre seria castigada e transformada em mula sem cabeça. De cunho moral e religioso, essa lenda tinha como objetivo intimidar as mulheres que cogitavam manter um relacionamento amoroso com os sacerdotes da Igreja Católica. Segundo a narrativa, o encantamento acontecia nas noites de quinta-feira, quando a mulher era transformada em mula sem cabeça. Ela lançava fogo pelo pescoço e corria em disparada pelas matas e pelos campos. Com as patas, despedaçava os animais e as pessoas que surgiam em sua frente. O encantamento desaparecia no terceiro cantar do galo. Nesse momento, a mulher voltava à sua normalidade, geralmente exausta e ferida. Para acabar de vez com o encantamento que recaía sobre a pecadora, alguém deveria arrancar os freios da mula ou furá-la com algum objeto pontiagudo, a fim de tirar-lhe sangue, mesmo que fosse apenas uma gota. O encantamento também poderia ser tirado pelo padre, o amante, que deveria amaldiçoá-la 7 vezes antes de celebrar a missa. A origem da mula sem cabeça. Você sabia que a mula sem cabeça não é uma história originalmente brasileira? A lenda provavelmente
teve sua origem nos povos da Península Ibérica e foi trazida para a América pelos portugueses e espanhóis. No Brasil, a lenda se espalhou pela área rural, pela zona canavieira do Nordeste e pelo interior do Sudeste do país. No folclore mexicano, a lenda da mula sem cabeça é conhecida como Malora. Na Argentina, ficou conhecida com o nome de Almamula, podendo também ser chamada de mula anima. Lilas dos sonhos haverá sempre um arco-íris maravilha. Think, bye! Vai!